Bom dia, pessoas lindas! Tudo bem com vocês? Feliz segunda-feira! Vamos aqui para um bate-papo, nosso bate-papo semanal. Hoje nós vamos falar da síndrome da impostora. Quem nunca, né? Quem nunca sentiu? Às vezes a gente vive aí nesse looping da síndrome da impostora e a gente não sabe exatamente do que se trata. E hoje eu vou explicar para que a gente faça ali um diagnóstico de nós mesmas, né? De nós mesmos, para entender essa síndrome da impostora e tratar, né? Tratar, porque quando a gente tem consciência, a gente consegue sair, né, desse lugar aqui que não está confortável, que nós estamos aquém do nosso próprio poder, do nosso próprio potencial e podemos ir para um lugar de cura, né? Então, Lelete, seja bem-vinda, bom dia, vamos chegando, vou enviando a setinha aqui para comunicar que nós já estamos aqui ao vivo e online, para quem puder estar conosco. Bom dia, essa manhã que está linda, maravilhosa. Vamos chegando. Bom dia, Ju, que lindeza, bem-vinda. Bom dia, Samuca. Gente, o que é a síndrome da impostora, do impostor? É quando a gente não acredita, né, no nosso próprio potencial. Como pessoas competentes, pessoas que sabem o que estão fazendo, né? Mas há algo internamente que diz assim, não é bem assim, né? Se você der esse passo, bom dia, Silvinha, podem te descobrir como se a gente fosse um impostor ou impostora mesmo, como se a gente não merecesse estar naquele lugar, né? Então, eu vou contar uma história para vocês, porque as histórias, elas trazem, né, para o nosso inconsciente a virada de chave. Então, as histórias são muito importantes, porque às vezes a gente vai passar isso aqui, vai fazer sentido, mas às vezes a gente não vai tomar, mas com a história a gente toma, né? Fica mais fácil da gente fazer um movimento. Então, eu quero contar para vocês a história de um pássaro. Um pássaro que nasceu e foi criado numa gaiola dourada, uma bela gaiola dourada. E desde novinho, ele recebia as seguintes informações: este aqui é o seu mundo. Lá fora, bom dia, Ana, lá fora é muito perigoso. E esse pássaro, dentro dessa gaiola, foi ouvindo isso a vida inteira. Aqui é o seu mundo, aqui é o seu lugar. Lá fora é perigoso. Aqui você tem tudo o que você precisa. Aqui é um lugar seguro. E o pássaro foi crescendo com essas informações e foi acreditando nisso. Num determinado ponto, ele não sabia mais que ele pertencia ao reino dos pássaros e que ele tinha asas e que ele poderia usufruir do céu como os outros pássaros. Na cabeça dele, o espaço que ele poderia, né, viver e se relacionar era apenas aquela gaiola dourada. Aquilo era tudo o que ele tinha, aquela era a realidade dele. E o tempo foi passando e ele ali, só com aquele conhecimento, aquela visão, né, daquele lugar onde ele estava, da gaiola dourada. Olha para vocês verem, a gaiola dourada, né? Pinta ali como se fosse um mundo incrível. Mas ele estava apenas com um pedacinho do mundo. E um dia, a portinha da gaiola ficou aberta. Quanta angústia esse pássaro viveu nesse momento. Porque ele olhava para a imensidão do universo, assim, né? Do céu. E ele morria de medo. Como que ele ia sair dali? E se ele se perdesse naquela imensidão? E se as asas dele não fossem suficientemente fortes para enfrentar o vento, os desafios da vida? E ele via os pássaros passando, né, naquela alegria, naquela liberdade. E ainda assim ele tinha medo de não pertencer àquela raça, a raça dos pássaros, a raça daqueles que podem voar nos céus.
voar alto. Ele estava acostumado com aquele ambiente da gaiola dourada. E num determinado momento, aquela angústia de ficar ali se transformou em coragem. Afinal de contas, o que ele ia perder? Ele ia perder um espaço muito limitado dentro de uma gaiola dourada. E ele se lança. E ele se lança na imensidão dos céus. E ele experimenta uma imensa liberdade. Ele experimenta uma nova forma de viver a vida. Ele experimenta tudo o que antes não era possível dentro daquela gaiola dourada. E ele percebe que o mundo é muito mais do que apenas uma gaiola dourada. Então, gente, muitas vezes a gente se coloca dentro dessa gaiola dourada e a gente não vê. Bom dia, Vanúzia. Bom dia, Alessandra. Bom dia a todos e a todas que vão chegando aqui. Gente, se eu não ver falar o nome de alguém é porque às vezes vai subindo aqui, tá? Vai chegando, vai subindo, não dá para ver todo mundo. Mas sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. Então, gente, essa gaiola dourada a gente pode trazer para o nosso campo como as nossas crenças que limitam, né? A gente pensa, às vezes, que a gente só pode ficar aqui dentro desse espaço e a gente não ouve o nosso chamado interior e, às vezes, essa porta, a portinha da gaiola está aberta e a gente não voa, a gente tem medo, a gente procrastina a nossa própria libertação interior, íntima. A gente não acredita no nosso potencial. Quantas pessoas incríveis. E assim, nos atendimentos, eu atendo mais mulheres do que homens, mas eu vejo que assim, os homens têm outras demandas. Essa demanda é menos pontual para os homens e muito mais pontual para as mulheres. Nós temos muito mais a síndrome da impostora do que o homem tem a síndrome do impostor. O homem sabe mais negociar a sua própria valorização, sabe se impor, né? E sabe ter essa coragem, né, de sair da gaiola com mais facilidade. Nós ainda temos, pode ser que isso venha de crenças ancestrais, geracionais, mas agora nós estamos num momento que a gente não precisa mais disso. E por que eu vim falar isso com vocês? Nós vamos fazer agora uma sequência de lives, né, para trazer maior consciência para nós mulheres até o dia 8, que é o Dia Internacional da Mulher. Tem muitas coisas que ainda nos tolhem, né? Muitas e muitas coisas que nos tolhem, mas às vezes a gente não vê. E quando a gente tem consciência, fica mais fácil da gente fazer um novo caminho, sabe? Então, eu anotei aqui algumas coisas para que fique mais fácil para você identificar se você sofre, né? Se você está aí aprisionada nessa gaiola dourada, se você sofre dessa síndrome da impostora, né? Então, aqui, o que eu anotei aqui? Mulheres extremamente competentes que não reconhecem o próprio valor, têm medo de serem descobertas como uma fraude, evitam se posicionar ou cobrar pelo que merecem. E cobrar, eu estou falando de profissionais liberais e tal, mas eu também estou falando de pessoas que têm vínculo empregatício, CLT, mas que às vezes tem um colega que está mais ou menos no mesmo cargo, na mesma posição e que recebe 1 vez e meia, 2 vezes o que aquela pessoa recebe. E isso é comum, tá, gente? Às vezes as pessoas falam, mas isso não existe mais. Existe sim. E é muito comum, muito comum. Então, se você tem dificuldade de cobrar o valor justo pelo que você faz, se você tem dificuldade em aceitar elogios, nossa, como que você está linda? Ah, são seus olhos. Não tem nada não, eu tô super simples, não fiz nada. Se você tem a sensação de que o seu sucesso, onde você está hoje, foi sorte, gente, a sorte só aparece para quem treina, né? A sorte é para quem faz movimento. A sorte é para quem está ali batalhando, aí é uma conquista. E às vezes o outro, quem está de fora, não viu tanto que a gente batalhou, acha que é sorte. E às vezes a gente mesmo acredita que foi sorte. Nesse sentido, eu não tive sorte.
Eu sempre estou buscando, eu sempre estou estudando, eu sempre estou fazendo para que as coisas aconteçam. E eu penso que talvez você também, a menos que você tenha jogado um único bilhete lá na Mega, né, e tenha, na sua vida, jogou um único bilhete e ficou milionário, bilionária lá. Não é sorte, é trabalho. E trabalho precisa de recompensa, da troca justa que a gente fala, né? E o medo de aumentar o preço, né, do seu produto, do seu serviço. Eu vejo pessoas assim, e de todos os ramos. Né? Outro dia eu atendi uma médica que dá aula em faculdade, né? Ela tem mestrado, e ela estava com dificuldade, assim, ela cobra a consulta de uma pessoa que acabou de formar. Né? E ela, por quê? Porque ela tem dificuldade, sim, porque às vezes ela tá ali boazinha, assim, no estádio bonzinho. Gente, os bonzinhos não são valorizados. É uma troca justa. Não é questão de ser bonzinho, boazinha. Cobre justo pelo que você faz. É simples assim. Porque senão, como ela fica desgastada. Ela trabalha muito e não tem a justa remuneração, entende? E isso desgasta a pessoa. Daqui a pouco, isso vai refletir na saúde física, porque na saúde emocional já está refletindo. Então, a gente precisa ter cuidado com a gente. A gente precisa ter cuidado com a mente, às vezes, nos embota propriamente. Essas histórias ancestrais, às vezes, dos nossos próprios entes queridos. Eu tenho uma amiga que trabalha no estado e ela é muito bem remunerada. A própria família fala, não, mas você não merece ganhar esse valor. Ela não ganha, gente, ela trabalha, ela faz o dinheiro. Ela foi lá, fez o concurso, estudou, né, se especializou para estar naquela área específica. Então ela não ganha dinheiro, ela faz dinheiro. Por quê? Porque ela se preparou para aquilo. Às vezes a gente acha que a gente ganha dinheiro, né? Então, é importante, se você me fala aqui, me dá um feedback aqui, por favor, quem puder aí, quem não estiver, né, no trânsito, ou dirigindo, me conta como que isso está chegando para você, se você já se sentiu nesse lugar como a impostora, se você percebe que na sua jornada você poderia estar em outro lugar, mas que você não consegue avançar, né, você tem medo de se posicionar, como que isso é para você? Comenta aqui, né, se vocês puderem aqui. E outra coisa que é muito... Acontece muito quando a gente está nessa síndrome, né? Quando a gente está nesse loop mental, é ficar comparando com o outro. Ah, mas fulano, eu tenho mestrado, mas fulano tem pós-doc, né? Fulano tem isso. Gente, isso não é justo com você e isso não é correto, porque o outro tem a realidade dele, o outro é o outro, você é você. Então, quando você faz o melhor que você pode, quando você entrega o seu melhor, você tem que olhar para isso, o que é possível. Né? Em empresas, eu vejo, né, homens que negociam seus salários, suas remunerações, seus bônus, seus créditos, e as mulheres têm uma dificuldade imensa. E às vezes a gente sai da síndrome do impostor e vai para a síndrome da Cinderela, né? Fica esperando ali um salvador, um príncipe encantado para vir solucionar isso pra gente. Olha, o seu salvador, a sua salvadora é você. Você precisa se empoderar para que você possa tomar conta da sua vida em todos os segmentos, né? Físico, emocional, mental, relacional, financeiro, espiritual. Né? Nós temos ali, como a roda da vida, nós temos vários pontos, né? Vários segmentos, vários pratinhos que a gente precisa manter no alto. Estar com 50% dos pratinhos lá em cima não nos autoriza, internamente falando, para o nosso próprio bem-estar, a largar outras coisas para lá, deixar rolar, deixar acontecer, né? Porque esses pratinhos, esses segmentos que não estão bons, que não estão equilibrados, né? Claro que tudo sempre pode melhorar, mas eles vão influenciar naqueles que estão bacana. E aí, de repente, a gente vai vendo
a energia ir minando, né? Então a gente precisa prestar atenção, a gente precisa estar atentos, né? Estar atentos a essa jornada que a gente faz, gente, e nos responsabilizar pelo nosso sucesso e também pelo nosso insucesso. E eu não falo fracasso porque às vezes é uma coisa tão pontual, mas às vezes a gente desiste, né? Eu falei isso com a amiga ontem, ela falou, nossa, fez muito sentido. Você não fracassa, você desiste. Porque às vezes a coisa não está rodando do jeito que você deseja e você vai e para. Né? E aí você se sente um fracasso, eu fracassei nisso. Mas não, você não fracassou, você desistiu. E quando a gente desiste, aí realmente a gente deixou pra lá, a gente deixou passar, a gente perdeu a oportunidade, a gente perdeu o time. Então, vamos tirar, né? Que isso também faz parte da síndrome da impostora, do impostor. Tirar isso. Ai, mas eu já fracassei tantas vezes, Não, você desistiu. Não desiste, persiste, insiste. Todas as pessoas, gente, que eu conheço, todas, que tiveram sucesso, elas persistiram. E elas tiveram muitos pontos que às vezes a gente pode falar assim, nossa, mas depois disso aí eu não tentava nunca mais, né? E aí elas superaram essa energia de fracasso, de desistência, elas continuaram seguindo, sabe? Outro dia eu vi um grande palestrante, mas um grande palestrante mesmo, que quando abre uma live, ele tem 3.000, 4.000 pessoas fácil. Se ele ficar mais tempo, mais que meia hora, acho que ele bota lá umas 10.000 pessoas online, assim, nas lives dele. E ele falando que a primeira palestra dele tinham 2 pessoas. 2 pessoas. Se ele fala assim, nossa, isso não vai dar certo, eu sou um fracasso, né? Eu fiz aí uma chamada, né? Eu fiz um investimento alto e vieram 2 pessoas só. Eu não tenho a menor condição de seguir com isso. Hoje ele não estaria com 2, 3, 4, 5.000 pessoas quando ele abre uma live. Então, persistência, ele não desistiu, então ele não fracassou, ele continuou, né? E eu tô falando isso porque serve pra gente também, né? Serve pra mim e serve pra você. Tem hora que é difícil mesmo, que a gente fala assim, não tá germinando, mas de quanto tempo é a sua semente? Né? É uma semente de feijão? É uma tâmara? Qual que é a sua semente? Quanto tempo? Porque se é um projeto pequenininho, uma coisa muito simplesinha, pode ser ali uma semente de feijão, 40 dias brotou. Mas se às vezes é algo maior, pode ser uma semente de maçã ou uma semente de tâmara. A tâmara, gente, muitas vezes a gente não vê na nossa geração. Quem planta tâmara não colhe tâmara, não tem esse ditado? Então quem vai colher é uma outra geração. Mas aí a gente precisa prestar atenção no que a gente está fazendo. Se eu vou fazer um projeto para 5, 10, 15 anos, eu não vou colher no primeiro ano. E se aí eu me frustro no ano seguinte, do ano do plantio, eu já estou me sabotando. Eu já estou sendo impostora de mim mesma e do meu projeto. Por quê? Porque é um projeto para 5 anos, no mínimo. Então, a gente precisa ter essa consciência do plantio. Que a gente planta num dia e vai lá no outro dia e cavuca, né? Vai cavucando lá, para tirar a terra da semente, para ver se ela já está brotando. Qual que é o nosso estado de confiança? Né? Onde que nós estamos querendo chegar dessa forma, sem acreditar no processo e sem vivenciar o processo? Porque a gente precisa acreditar no processo e confiar e fazer o que tem que ser feito. Porque se eu vou lá e coloco a semente, não rego lá para lá, não adubo, não acompanho o processo com confiança, fazendo o que tem que ser feito, também, né, a chance de dar errado é bem grande. Né? Teve no meu primeiro emprego eu trabalhei de 92 a 99. E eu vi um dos irmãos do dono, abrir uma empresa sensacional no bairro Floresta. E pouco tempo depois, uns 2 anos depois, essa empresa quebrou. Ele fechou a empresa.
E recentemente eu encontrei com uma pessoa da família, a gente estava conversando, e ele me falou, olha, eu sabia naquela época que ia fechar, porque ele achou que porque ele abriu a empresa, ele não tinha que ficar lá, ele quase não ia, ele chegava tarde, saía cedo, ele não prestava atenção nos processos, ele não acompanhou. Então, ele deixou tudo na mão de pessoas que também estavam iniciando naquilo, eram profissionais, né, pessoas que trabalhavam lá, mas que não tinham experiência, não tinham expertise, não eram empresárias, né? Eram pessoas que estavam fazendo ali um trabalho da melhor forma possível, mas não tinham a visão empresarial, não tinham a visão de águia que era necessário para o negócio. Isso é o dono, né? Não tem aquele ditado que o olho do dono que engorda o boi? E ele não teve essa maturidade de fazer isso. Ele achou que como ele já tinha aberto, o negócio era uma coisa que, né, era próspero, era um bom negócio. Aí ele achou que não precisava de dar ali atenção suficiente. E claro, não deu certo. Então, gente, como que a gente supera isso? Primeiro, prestando atenção em quais histórias a gente está contando pra gente. Quais são as histórias que eu conto pra mim? Eu tô lá como o pássaro que tá na gaiola dourada, achando que o mundo é só aquilo? Eu esqueci de quem eu sou, né? Eu esqueci que eu tenho asas, ou eu acho que as minhas asas não são fortes o suficiente para enfrentar essa jornada de crescimento, de expansão de consciência. Ou o meu medo, ele é tão arraigado que ele me aprisiona, mesmo quando a portinha da gaiola está aberta. Né? A Vanusa colocou aqui, temos que ter o cuidado de perceber o que iremos buscar para as nossas vidas. Acredito que a disciplina conosco é primordial. Desistir é o caminho mais fácil, mas não resultará em nada. Perfeito, Vanusa, sua colocação. Desistir é muito fácil, gente. Desistir é muito fácil. É como se fosse um atalho, né? E o nosso ego, muitas vezes, acho que 99,99% das vezes, ele nos encaminha para desistir mesmo. Por quê? Porque o ego é como se fosse um protetor, né? E o ego, ele quer que a gente faça o caminho mais fácil, ele não quer que a gente se exponha. Só que é por isso que as religiões falam, cuidado com o ego, mata o ego isso, o ego aquilo. Mas é perigoso. Como que eu domino o meu ego? Como que eu faço com que ele deixe de ser o meu mestre seja realmente um mordomo? Ele precisa me dar um aviso. Mas eu que tenho que tomar a decisão. Se o ego toma a decisão por mim, ele é o meu senhor. Eu que sou a serva. Então, a gente precisa prestar atenção nisso para que ele seja o meu servo. Ele me dá um alerta, eu avalio aquilo e tomo a minha decisão. Se o ego está tomando decisão para a gente, nós estamos no caminho errado. Né? A gente precisa prestar atenção nisso e nas histórias que a gente conta. Porque o ego, ele conta histórias para a gente. A nossa mente mente. A mente, ela cria histórias, ou ela busca histórias ancestrais lá, né? Porque a gente também está conectado ao inconsciente coletivo. E tem milhões e milhões e milhões de crenças nesse inconsciente coletivo. E crenças limitantes. Crenças que nos colocam na gaiola dourada como se fosse o lugar melhor do mundo, o mais seguro. É aquela famosa zona de conforto que é totalmente desconfortável, porque ali naquele lugar não tem crescimento. Mas tem um aprisionamento confortável. Então, meus amores, é prestar atenção. O primeiro passo para você superar a síndrome do impostor, a síndrome da impostora, é prestar atenção de quais histórias você tem internamente, de quais são as crenças, né? Principalmente nós mulheres, não, isso não é para você. Não, você não tem força. Lugar de mulher é no fogão. Lugar de mulher lá, não sei aonde, né? E a gente às vezes fica brigando com isso, mas de uma forma que não tem força, né? Se eu vou para o mercado de trabalho para provar que eu sou melhor do que a minha avó, eu não tenho força com isso, entende? Não é contra ninguém, é a meu favor que eu preciso fazer as coisas. Porque se eu estou fazendo contra o patriarcado, se eu estou fazendo contra isso, é uma luta inglória. Não precisa disso, é só eu sair da gaiola, é só eu me libertar. É só eu ir com leveza, é só eu ir com amorosidade, com gentileza. Eu não preciso ficar brigando com ninguém, eu não preciso ficar provando nada para ninguém. Isso também é uma crença limitante. É só a gente sair, gente. Não precisa ter luta, não precisa ter briga. Porque quando tem luta,
eu já perco muita energia na luta, entende? A gente já perde muita energia na luta. Então, a gente não precisa de entrar nesse estado de luta. A gente não precisa provar nada para ninguém. Não é para o outro. Isso que nós estamos conversando aqui é para a gente mesma. É para nós mesmos. Não é para o outro. Né? Sair da gaiola não é para o passarinho provar para os outros que estão voando que ele também podia. É só para ele ir. Bom dia, Márcia. Bom dia, Lulu, Andréia, Simone, Vanúzia, Lúcia, Kelinha, todos aí que foram chegando, Branquinha, Vânia, Januário, sejam Helena, Mandita, Alê, sejam todos e todas muito bem-vindas, viu? Se eu não falei o nome de alguém, me desculpa, são todos muito bem-vindos, que às vezes não aparece aqui, vai subindo e eu não vejo. Então, gente, primeira coisa para superar a síndrome de impostora e de impostor. Presta atenção, né? Onde que você está se limitando e se realmente isso faz sentido. Porque às vezes não faz nenhum sentido e a gente está aprisionado naquilo, tá? Segunda coisa, reprogramar sua mente. Não, essa crença não me serve mais, né? Por que eu estou fazendo isso? E sustentar o desconforto. Porque às vezes quando a gente vai dar um passo diferente do que aquilo que a nossa mente já está acostumada, tem um desconforto. Sustenta isso, sustenta. É para o bem maior, você não está fazendo nada contra ninguém, é a seu favor, né? É uma coisa ali que você estava aprisionada, aprisionado numa crença que não vale mais para você, tá? Aquilo, muitas vezes, eu até anotei isso aqui, que eu estava pensando hoje, falei, gente, essa frase aqui realmente vale a pena a gente levar para a nossa vida, assim. O que aconteceria se um dia você acreditasse 100% no próprio potencial? De onde a gente sairia e para onde a gente iria, gente, acreditando 100% na gente, né? A gente saindo desse lugar de dúvida, de procrastinação, de medo e só agindo, só indo para a nossa vida, só indo para realizar os nossos sonhos. Garrou aqui o disco. Que a gente mesmo não duvidasse dos nossos talentos, né? Por que a gente faz dessa forma conosco? Então, duas coisas, né? Como é que a gente fala? Primeiro, olhando para isso, né? O que tá me prendendo dentro dessa gaiola dourada, já que a portinha tá aberta? Por que eu ainda estou aqui? O que não me deixa mover? O que não me deixa dar o próximo passo? Primeira coisa. A segunda coisa, na hora que você identificar, né? Arranca essas raízes, né? Você não nasceu com essa crença, né? Essa crença, ela veio de algum lugar. Ela pode ter sido imposta, ou ela pode ter chegado para você de uma forma sutil, ou foi o meio, o ambiente, né? Ou veio do sistêmico mesmo, do seu campo familiar, ou veio dos seus cuidadores, né? De alguma forma ela veio da mídia, não interessa de onde veio, né? Não tem culpados e nem inocentes. Agora é só você fazer o outro caminho. Então, arranca essa crença pela raiz e coloca uma nova semente de lucidez, de força, de coragem, de determinação nesse lugar e sustenta essa energia para você sair dessa gaiola e voar alto, voar do jeito que você merece. Todos somos merecedores de realizar sonhos, de ser mais do que a gente é dentro de um pensamento limitador. Nós não precisamos desses limitadores, né? Então, gente, eu imagino que todos já devem ter passado por isso, mas que se alguém quiser comentar aí, né, se já passou por essa síndrome do impostor, da impostora, como que foi, se você conseguiu sair disso, né? Muito obrigada pela companhia de vocês. Vou dar aqui os recados paroquiais rapidinho. O Encontro com a Essência tá maravilhoso, esse grupo de mulheres que a gente tá todas as quintas às 19h15, né? Nós estamos trabalhando a nossa psique através do livro Mulheres que Correm com Lobos. Quinta-feira agora vai ser o 3º encontro. Então, é um grupo recorrente. Se fizer sentido para você e você quiser vir, me chama aqui no direct, me chama no WhatsApp, que tá muito bom. Gente, não tá bom não, tá maravilhoso. Tô, assim, super feliz com esse trabalho. E quem está também, eu tô recebendo feedbacks maravilhosos, assim. A segunda coisa é que do Encontro de Delicadeza, né, que a gente faz aí, a última edição foi em novembro, né, edição de Natal.
A próxima vai ser no dia 15 de março, vai ser edição especial de outono. Nós vamos ter uma artista, a Bruna Coelho, conosco. Então vai ser sensacional. O que a gente está preparando vai ser maravilhoso. Nós vamos abrir aí o outono, né, no dia 21 de março, com o pé direito, mas o encontro é no dia 15, tá? É pré-outono aí, pra gente abrir essa energia do outono, já com essa preparação energética, emocional, né? Pra gente olhar para essas questões e passar aí por esse outono com mais consciência, pra gente estar conectado aí com a natureza de uma forma mais consciente, mais próxima. E a constelação, né, para o nosso grupo aí que ama as constelações, como eu, no dia 22 de março tem constelação às 16 horas. Já faça a sua reserva, tá ficando bem cheio, graças a Deus. Da última vez a gente não tinha praticamente vaga nem para constelar e nem para participar. Então, vem, faz a sua inscrição, me chama no direct, no WhatsApp, tá? Pra gente estar juntos e vai ser sempre uma alegria, sempre muito bom. E do encontro de delicadeza também, gente. Da última vez que a gente fez em novembro, né, que foi a edição de Natal, muitas pessoas procuraram já no pertinho do dia e a gente já não tinha mais vaga. Então, garanta já a sua vaga, vai ser no dia 15 de março, às 15 horas. Vai ser um dia maravilhoso para as nossas almas. E para o nosso corpo também. Fiquem com Deus, tenham um lindo e maravilhoso dia. Muito obrigada pela companhia de cada um de vocês. Seguimos juntos. Segunda-feira que vem, às 7h30, temos live. Vamos falar da síndrome de Cinderela. Venham, vai ser imperdível. Beijo!